Boa noite a todos. Vamos dar sequência, então, no nosso estudo, da carta aos Filipenses. Nós estamos trabalhando aí no capítulo 1. Nós vamos terminar hoje, esse primeiro capítulo aqui da carta de Paulo à igreja de Filipos. Nós vamos ler hoje, nós vamos tentar entender aqui os versículos 27 a 30 do capítulo 1. E o tema que eu vou estar falando aqui para os irmãos, o tema que ficou muito claro para mim nesses versículos, é viver o Evangelho de maneira ousada. Vivendo o Evangelho de maneira ousada. A gente vai ver isso muito claro aqui nesses versículos, que essa ousadia nós precisamos ter como cristãos, exercendo a nossa cidadania celestial nesse mundo e também combatendo e lutando em favor do Evangelho com todas as nossas forças. É o que nós vamos ver nesses versículos aqui de Filipenses capítulo 1, começando no versículo 27. Vamos fazer então a leitura. Filipenses 1, começando com o versículo 27, diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos fazer uma oração? Senhor, agradecemos por esse momento que nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Nós podemos refletir nela nesse momento. Seja nos guiando, Pai, falando ao nosso coração através do Teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom, no domingo passado a gente falou aí, dos versículos anteriores, sobre a centralidade de Cristo na vida do crente. Nós vimos isso na vida do apóstolo Paulo. E o versículo que eu falei que resume, o nosso estudo da semana passada é o versículo 21, que diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós vimos, nós falamos sobre esse tema de uma vida centrada em Cristo, na semana passada, até o versículo 26. E hoje, o apóstolo Paulo, continuando aqui a sua carta, ele vai falar então sobre a ousadia, viver o evangelho de uma maneira ousada. E aqui ele vai usar duas coisas interessantes, que ele vai falar do conceito de uma cidadania celestial e também ele vai falar sobre uma luta que o cristão tem nesse mundo. E para fazer as duas coisas, nós vamos ver que é necessário ousadia, é uma atitude que Paulo fala que o cristão precisa ter nesse mundo, uma atitude de ousadia. Tanto é que eu coloquei o título do estudo de hoje, Vivendo o Evangelho de maneira ousada. Vamos ler o versículo 27, o primeiro versículo do nosso texto de hoje. Versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. É muito interessante esse termo que aparece aqui no grego, de exercer a cidadania, aqui no começo do versículo. Nós temos aqui a palavra polis, do grego,
né? Só que ela está usada como verbo. Polis no grego significa cidade. Então a NVI ela conseguiu captar muito bem essa tradução que ela fez, né? Exercer a sua cidadania. É justamente isso que o termo original diz. Se comportar como um cidadão, se conduzir de uma maneira pública como um cidadão. É isso que o verbo, né? O verbo é o politeuste no grego, significa se conduzir de uma maneira pública como um cidadão. Agora lembremos que a cidade de Filipos, né, ela era uma colônia romana e havia muitas pessoas ali que vieram de Roma e era uma cidade que estava muito ligada à cidade de Roma, apesar de estar um pouco distante. Agora é interessante, né, que Paulo aqui ele faz esse paralelo entre viver como um cidadão romano e viver como um cidadão do reino dos céus naquela cidade. Ele diz, né, exerçam a sua cidadania, né, que eles tinham essa questão de se identificar como cidadãos romanos, né, então ele usa justamente essa figura, né, exerçam a sua cidadania, mas de uma maneira digna do evangelho de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, né, vocês são cidadãos romanos, e vocês se orgulham disso, né, e Paulo fala lá em Atos 16 que ele também era um cidadão romano, né, quando ele estava pregando ali na cidade de Filipos. E aí é como se ele estivesse dizendo isso, né? Vocês são cidadãos romanos, vocês se orgulham disso. No entanto, considerem constantemente o mais importante de tudo, isto é, que vocês são cidadãos do reino do céu. Continuem a exercer essa cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. O verbo aqui, então, ele se refere a uma conduta cristã, a um viver cristão, uma forma de viver como um cidadão do reino e um soldado que milita nas fileiras de Jesus Cristo, conforme ele diz mais à frente no versículo, né, de uma luta, lutar de maneira unânime pela fé evangélica. Eu gosto muito do que o Hendrickson diz, né, sobre esse versículo. Ele diz que naturalmente os bons cidadãos do reino de Cristo também são bons cidadãos do reino romano. Muito interessante, né? Essa pontuação dele. Naturalmente, os bons cidadãos do reino de Cristo também são bons cidadãos do reino romano. Então, é o desafio aqui que Paulo está fazendo a esses filipenses, né? Vivam a sua cidadania, mas de uma maneira coesa com o evangelho. F.F. Bruce diz o seguinte, né, sobre essa expressão, de maneira digna do evangelho. Ele diz assim, que desde que a nova existência deles se baseava no evangelho de Cristo, a conduta deles deveria estar alinhada com a de Cristo. É justamente isso que significa viver a nossa cidadania, exercer a nossa cidadania de uma maneira digna do evangelho de Cristo, ou seja, que condiz com o que o evangelho ensina. E aqui nós já temos uma lição muito importante, né, que a gente já pode pensar numa aplicação para a nossa vida, né? Como nós temos exercido a nossa cidadania celestial nesse mundo. Era isso que Paulo queria que os cristãos aqui refletissem. É como você tem exercido a sua cidadania celestial no contexto em que você está inserido. Ele fala que tem que exercer essa cidadania de uma maneira que condiz com Jesus, de maneira que condiz com o Evangelho, os valores do reino. Isso precisa ser demonstrado, isso precisa ser vivido diante das pessoas. É isso que é exercer uma cidadania que condiz com o Evangelho. Nós temos vivido hoje uma crise disso, porque muitos que são chamados cristãos nominais não têm vivido os valores do reino onde elas estão. E fica essa reflexão para nós. Será que nós temos demonstrado isso onde nós estamos? Ou seja, as pessoas podem ver através da nossa vida a pregação viva do Evangelho, através daquilo que nós estamos demonstrando aí fora, as nossas palavras, nossas atitudes, demonstra que, de fato, você é um cidadão celestial, um cidadão do reino de Cristo.
Já temos uma grande lição aqui, uma grande reflexão. Voltando então para o versículo, ele fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Agora ele continua dizendo: para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Vamos quebrar o versículo aqui em algumas partes. Então ele falou primeiramente de exercer a cidadania, né, viver como um cidadão do reino de Deus nesse mundo. E aí mais para frente ele diz, né, que quer eu vá e vos veja, ou quer apenas ouça a seu respeito, né, ele diz que eu fique sabendo que vocês estão firmes, lutando pelo Evangelho. Então, quer eu vá e vos veja, ou quer ouça, né, em minha ausência. O que isso quer dizer? Que a conduta aqui dos cristãos filipenses deveria ser exemplar, independente se Paulo estivesse lá ou não. O cristão, ele deveria, o viver cristão deveria acontecer de uma maneira autônoma, sem esperar uma ocasião mais conveniente para isso acontecer. Hoje a gente tem muito essa questão no mundo evangélico, de crente de pastor, né? Parece que só consegue ver se o pastor está ali cutucando ele, né? Vamos, vamos. Paulo diz, né? Quer eu vá, eu vos veja, eu quero ouvir a mesma coisa, quero ficar sabendo que vocês estão firmes, independente se Paulo estivesse lá ou não. A conduta dos filipenses deveria ser exatamente a mesma. Se Paulo estivesse na presença deles, se ele fosse solto da prisão ou não, né? Ele queria que eles fossem crentes autônomos, ou seja, cristãos que vivem independente de ter uma ocasião melhor, uma situação melhor, ou alguém que esteja ali tentando liderar essa pessoa, né? O cristão, ele precisa ser autônomo, ele precisa demonstrar o seu exemplo, independente de quem esteja liderando ele. Ele tem essa função, né, de exercer a sua cidadania, né, de uma maneira digna que condiz com o Evangelho. E aqui no versículo 27, né, ele diz: quer ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Agora aqui é interessante Paulo falando sobre a questão da unidade, né? Ele usa aqui os termos: que vocês permanecem firmes num só espírito, e depois ele fala lutando unânimes, né? Então, a unidade que Paulo apresenta aqui, ela se refere ao esforço e o trabalho conjunto, como gladiadores contra um inimigo comum. Ele usa essa ilustração aqui, né, de que se você é um cristão, você está numa batalha. No capítulo 3, depois nós vamos ver que ele usa uma outra ilustração, que é a ilustração da corrida. Nós estamos numa corrida, né? E que ele fala que nós estamos numa batalha. E que nessa batalha, nós precisamos estar firmes, num só espírito e unânimes. São os termos que a NVI traz aqui para nós. E que no grego, né, são duas palavras, a palavra pneuma, né, e a palavra psique. A palavra pneumas sempre se refere ao espírito, algo espiritual, né? Então, dá aqui para nós essa noção de que é uma batalha espiritual, né? E também psique, né, que ele fala que a gente tem que lutar nesse aspecto espiritual e também de uma maneira psíquica, né, que é a palavra original grega aqui, que geralmente é traduzido por alma, né? Se a gente for num léxico grego, né, o que é a psique? É uma palavra que tem muitos significados, né, que tem muitas aplicações. É a sede dos sentidos, dos desejos,
das afeições, dos apetites, das paixões. Quando a gente junta esses dois termos que Paulo usa aqui, né, o pneuma e psique, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa luta, né, essa batalha, ela requer um envolvimento total nosso, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto dos desejos, das afeições, com tudo aquilo que nós somos. Por isso que ele diz, né, quer vá, né, e vos veja, ou apenas ouça, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes, ou seja, um envolvimento do ser completo nessa batalha. Então, Paulo estava pedindo isso, né, para a igreja dos filipenses, né, que eles se envolvessem na luta pelo evangelho de uma forma total, uma forma completa, né, tanto defendendo o evangelho quanto proclamando o evangelho. Que nós vimos já, né, mais para trás aqui no capítulo 1, que Paulo, de fato, né, ele deu esse exemplo de que ele estava 100% comprometido com o evangelho. Tanto é que ele estava preso nesse momento por causa do evangelho, né? Ele diz até lá aqui mais no começo, nos versículos anteriores, né, que ele fala sobre a defesa e confirmação do evangelho, né? Nós falamos sobre isso. Ele deu esse exemplo e ele queria que os filipenses fizessem o mesmo, né? Lutar firmes num só espírito, unânimes pela fé evangélica. Né? E isso é a nossa responsabilidade hoje também, lutar com todo o nosso ser em favor do evangelho. Por isso que eu coloquei, né, o título do estudo de hoje, Vivendo o Evangelho de Maneira Ousada. Nós vimos primeiramente, né, que nós temos que exercer a nossa cidadania nesse mundo, mas uma cidadania celestial, de acordo com o Evangelho de Cristo. E agora nós temos essa luta, essa batalha, que nós temos que ser ousados também. Agora no versículo 28, ele diz, né, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. Para vocês, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Então é uma luta, né? Como ele disse aqui no versículo anterior, uma luta que nós temos que estar juntos, unânimes, pela fé. E no versículo 28 ele fala, sem se deixar intimidar por aqueles que se opõem. Né? A tradução ACF fala os que resistem. Quem são essas pessoas? Aqui no contexto, se a gente for lá para o capítulo 3, a gente vai ver que basicamente, né, são dois grupos que estavam ali combatendo contra os filipenses, que eram os pagãos, né, e os judaizantes. Eram as duas ameaças que essa igreja estava enfrentando. Então, possivelmente, né, esses que resistem aqui, talvez Paulo tenha essas pessoas em mente, né? Os pagãos, que viviam uma vida completamente libertina, dissoluta, e os judaizantes, que queriam perverter o evangelho, dizendo que a observância da lei é necessária para a salvação, né? Possivelmente são esses dois grupos aqui, os dois grupos principais que Paulo tem em mente, né? Então ele diz, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então, é por isso que ele fala dessa linguagem da luta, que não é para a gente se intimidar, não é para a gente recuar contra aquele que está indo contra o evangelho, de alguma forma ou de outra. E ele diz aqui, nesse versículo, né, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Esse aqui deu um pouco de trabalho para mim tentar entender o que ele estava querendo dizer aqui, né? Mas pelo que eu consegui entender, né, quando ele diz aqui, para eles isso é sinal de destruição, esse isso aí está se referindo à atitude ousada dos crentes filipenses. Eu tirei aqui uma explicação do F.F. Bruce que eu achei bem
bem coerente, que ele diz o seguinte, né? Lutai pelo evangelho sem serdes intimidados pelos adversários, exorta Paulo. Enfrentai-os com persistência, unidos, pois isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, sinal de que estão errados e não poderão subsistir contra vós. O próprio Paulo havia sido perseguidor no passado e podia lembrar-se da persistência daqueles a quem atacava. Se a gente lembrar lá no livro de Atos, né, a gente via que os cristãos ali eram ousados na sua forma de viver, na sua forma de proclamar. E o apóstolo Paulo perseguia esses cristãos. Aí ele continua dizendo, né? Se naquela época aquela persistência lhe parecera mera obstinação, após a sua conversão, porém, ele podia olhar para trás e apreciá-la pelo que era na verdade, ou seja, uma evidência do poder de Cristo capacitando os cristãos a fim de manterem a fé imaculada e a evidência de que ele próprio estava, a despeito de sua boa consciência, travando uma batalha já perdida contra Deus. Então, quando ele está dizendo aqui que para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso provavelmente está se referindo a essa maneira ousada, essa batalha que os crentes estavam tendo, né, essa batalha, essa ousadia de que para o descrente aquilo é um sinal de destruição, ou seja, no sentido que eles resistindo, eles vão perder a batalha de qualquer jeito. E para vós isso é sinal de salvação, porque é isso que Deus exige de nós, ousadia na proclamação. E isso é o que vai nos salvar, né? O Evangelho é o que vai, de fato, nos salvar. E é interessante o final do versículo que nos diz o seguinte, e isso da parte de Deus. O que é esse isso da parte de Deus? Provavelmente está se referindo à mesma coisa, a atitude ousada dos crentes. Percebe aqui que tem um pouco a ver com o que ele diz, né? Que Deus, aqui, Deus é o que opera em vós, o querer e o efetuar. Nós vamos ver isso no capítulo 2. Né? Paulo está falando que nós devemos ser ousados, porém essa ousadia nos é dada por Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem que buscar ser ousado, na verdade, isso é um dom de Deus também. Né? É algo que vem de Deus, e isso da parte de Deus. Né? Então, essa inabalável coragem dos crentes é prova de salvação deles. E é a prova também dessa invencibilidade está no fato de que essa obra não é obra do homem. É uma obra de Deus e no fim o evangelho vai triunfar. Por isso que vai ser sinal de destruição para aqueles que não creem, mas de salvação para os que creem. Então esse é o versículo 28, né? Sem deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Agora o versículo 29 nos diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Agora, os próximos dois versículos, né, que a gente fala, Paulo fala aqui a respeito sobre essa luta, né, e que, de certa forma, há uma perseguição, né, há um sofrer por Cristo quando nós somos ousados e estamos defendendo e proclamando o Evangelho. O contexto aqui indica para nós, né, que os cristãos filipenses estavam sofrendo algum tipo de oposição, né, o mesmo tipo de oposição que Paulo estava enfrentando e era o motivo pelo qual ele estava preso naquele momento. Né? Provavelmente, né, como eu disse, oposição dos pagãos, talvez oposição até das autoridades, oposição também dos judaizantes. Né? Então, Paulo fala que eles estavam numa batalha em favor do Evangelho, mas que essa batalha também trazia um certo sofrimento para o cristão.
E aqui, né, no versículo 29, é bem emblemático o que ele diz, porque ele fala: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Interessante que ele usa aqui o termo privilégio. Sofrer por Cristo é um privilégio. Interessante o termo grego que ele usou aqui, que ele usa a palavra que se refere à graça. A palavra aqui é eucariste, né? Que vem da raiz a palavra graça, né? Ou seja, foi dado essa graça para vocês de sofrer por causa do nome de Cristo. Ele fala no versículo, né, que essa graça, esse privilégio, não é apenas de crer, mas também de sofrer. Ou seja, as duas coisas estão associadas à graça de Deus. Tanto o crer quanto o sofrer. E essa é uma mensagem que o mundo evangélico foge, né? A gente não escuta isso, né? Porque hoje tudo está permeado pela teologia da prosperidade, né? Do bem-estar do ser humano acima de tudo, né? Mas Paulo está falando que o sofrer também é uma graça, é um presente de Deus para o salvo. Hendrickson ele diz o seguinte: os adversários é que causam o sofrimento nos crentes. Ora, o sofrimento em si não é um privilégio. Ninguém provocaria o seu próprio sofrimento. Porém, sofrer por causa de Cristo, ou seja, no interesse dele, de seu evangelho, é algo diferente. Tal sofrimento é deveras uma bênção, um privilégio gracioso. Então, não é que Paulo está falando que o sofrimento em si é uma bênção, mas o sofrimento que deriva de você estar defendendo o evangelho, isso é uma bênção, isso é uma graça. É isso que ele está dizendo. E aqui, né, a gente tem um exemplo disso muito claro no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, fala que os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, né? Os apóstolos saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Era o nome de Jesus aqui no contexto. A gente tem mais algumas passagens que eu queria ver mais duas com os irmãos, né, sobre sofrimento por causa do Evangelho. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, começando no versículo 19. 1 Pedro 2,19 fala: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o quê? O exemplo, para que sigam os seus passos. Percebe que está dizendo algo muito parecido, né, com o que Paulo diz aqui. E sofrer por fazer o bem, ou seja, sofrer por estar vivendo e defendendo o Evangelho, isso é algo louvável, né? Paulo chama isso de uma graça que nos é dada. E outra passagem está em Mateus capítulo 5, que Jesus nos diz aqui no Sermão do Monte, né, uma das bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 10, fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora, Jesus usa o termo bem-aventurados, né? Paulo usa o termo graça, Pedro usa o termo louvável, Jesus usa o termo bem-aventurado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele diz assim, né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então não esperem facilidade desse mundo. Paulo está falando aqui de batalha, de luta, de sofrer, de passar por provação, por dificuldade por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Como Jesus disse, né, da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes. Então não espera que vai ser diferente agora. O Evangelho vai trazer oposição, mas nós precisamos defender ele. Nós precisamos viver esse Evangelho de maneira ousada no mundo. Essa é a mensagem de Paulo aqui no livro de Filipenses. Voltando aí para o nosso texto então de Filipenses, vamos para o último versículo agora. Vamos ler mais uma vez o versículo 29, depois já o versículo 30. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Na primeira visita de Paulo, ali a Filipos, né, que está em Atos 16, nós já vimos ali as lutas que Paulo empreendeu contra os inimigos do Evangelho. Em Atos 16, os irmãos lembram, o pastor pregou nesse texto, antes da gente, de fato, começar no livro de Filipenses. E agora, né, os filipenses ficam sabendo que Paulo está enfrentando lutas semelhantes, tanto é que ele está preso nesse momento em que ele escreve a carta. Por isso que Paulo escreve, né, tende o mesmo combate que vocês têm visto em mim, e agora vocês ouvem que está em mim. Né? Agora vocês ouvem que ainda continua enfrentando esse combate em favor do Evangelho, por causa do Evangelho. Então, nesses últimos versículos aqui do capítulo 1, né, Paulo está falando sobre uma luta espiritual, né? Uma luta espiritual em favor do Evangelho. Né? Essa luta, a defesa e a proclamação do Evangelho, envolve uma batalha. Né? Se a gente vai lá para Efésios 6, né, Paulo fala que é uma luta espiritual, né? A gente tem que revestir de toda a armadura de Deus, né? Para podermos estarmos firmes. E sobre esse mesmo tema, né, Judas, lá no final da Bíblia, né, no versículo 3, ele nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né, lá em Judas, versículo 3. Para Paulo, então, nós percebemos, né, a vida cristã, para ele, era um conflito, um combate travado contra inimigos espirituais, né? Seja eles pagãos, seja eles judaizantes, que querem impor a lei como meio de salvação. Né? A gente pode estender isso para hoje o ateísmo, né? Várias outras correntes que se opõem ao Evangelho, vários tipos de pessoas que estão contra o Evangelho. Então é uma luta que nós temos aí inimigos espirituais. E é a mesma palavra que Paulo utilizou aqui, né, que é o termo grego agon. É a mesma palavra que ele usa no final de sua carreira, né, quando ele diz lá em 2 Timóteo 4,7, né, combati o bom combate. Ele está falando de uma luta. Né, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combateu o bom combate. Percebe? Né? Tanto aqui, lá em Efésios, esse versículo, Judas falando de batalhar pela fé, todos esses textos estão falando de luta, uma luta espiritual. Paulo, né, ele diz que ele sofreu, né, em favor do Evangelho. Agora ele estava encarcerado por causa do Evangelho na cidade de Roma. E a exortação que ele nos dá aqui no final do capítulo 1 é justamente o seguinte, ele está falando o seguinte, ó, vocês conhecem a minha história de vida em favor do Evangelho. Desde quando eu anunciei o Evangelho para vocês pela primeira vez, eu já sofri perseguição. Paulo e Silas foram presos lá em Filipos, se os irmãos lembrarem, lá em Atos 16. Paulo está preso agora, anteriormente ele foi perseguido, né? Quase todo lugar que ele foi passando ali no livro de Atos, né, ele sofreu oposição. Paulo está falando o seguinte, né, vocês
estão vendo isso na minha própria vida. E agora vocês estão enfrentando a mesma coisa. Essa é a luta do cristão, né? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, né? Vocês partilham do meu ministério não apenas mediante o vosso testemunho, mas também mediante a vossa perseverança na causa do evangelho. E era esse o desafio que ele estava trazendo, né, para esses crentes de Corinto, que eles fossem ousados, né, que eles fossem perseverantes em meio a essa luta. Hendrickson, né, ele diz o seguinte aqui no comentário final, né, sobre o capítulo 1, ele diz assim: para Paulo era como se ele estivesse engajado numa competição ou num conflito gladiatório, numa luta ou batalha de vida e morte. Isso implicava um prodigioso emprego de energia contra aquele mesmo inimigo, isto é, Satanás. E os filipenses, atormentados de inúmeras maneiras pelos adoradores de ídolos, do imperador, os judaizantes legalistas, os pagãos sensualistas, pelos membros da igreja em disputa, por todos quantos eram produtos de influência satânica, também estavam agora envolvidos no mesmo conflito. O conflito é o mesmo porque, no fundo, o arqui-inimigo é o mesmo. Todos esses que se opõem, que se resistem, que resistem ao Evangelho, por trás dele, nós temos que pensar que há uma operação espiritual. É uma luta contra Satanás, no fim das contas, né? É uma luta entre o Evangelho e o Satanás que está por trás de tudo isso, que causa oposição e sofrimento ao crente. Então, essa mentalidade que Paulo queria que os filipenses tivessem, né? Que eles combatessem firmes, que não arredassem o pé em nenhum momento da defesa, da vivência e da proclamação do Evangelho. Então, para a gente finalizar aqui, né, o nosso tempo de hoje, resumindo, né, a mensagem aqui desses versículos, né, Paulo ele exorta que os seus destinatários, né, aqui os crentes filipenses, a cultivarem primeiramente um espírito de perseverança, né? Vamos recapitular o que ele disse lá atrás, né? Que quer na ausência dele ou na presença dele, esse fato não deveria fazer diferença. Os cristãos precisavam exercer a sua cidadania celestial aonde estavam vivendo. Deveriam permanecer firmes, exercendo essa cidadania de que forma? De modo digno do Evangelho, de uma maneira que condiz com o conteúdo da mensagem. Em segundo lugar, né, Paulo fala para eles cultivarem um espírito de unidade, né, que ele fala que eles tinham que lutar unânimes, né, firmes num só espírito e unânimes pela fé. Espírito de unidade, que é o que nós precisamos ter, né, estarmos firmes lutando pelo Evangelho. E Paulo fala para eles cultivarem também um espírito de ousadia, de intrepidez. Ou seja, né, se os inimigos são os cultuadores do imperador, os judaizantes, os libertinos, os cristãos aqui eles precisavam ter ousadia, intrepidez, né? Eles deviam resistir, lutar contra aqueles que se opunham. Como ele diz, né, que a intrepidez, a ousadia dos filipenses dada por Deus é um duplo sinal, né, que a gente viu, né, um sinal de destruição dos seus inimigos e sinal da própria salvação deles, conforme a gente viu aqui no versículo 28. E eles tinham que lembrar também, né, no fato de que o seu sofrimento pela causa de Cristo era um privilégio, era um dom de Deus, né? E que o próprio Paulo participava desse sofrimento também, como os crentes bem sabiam. Resumindo, então, tudo que nós falamos, né? Paulo, ele desafia aqui os crentes, e também é um desafio para nós, né? A mensagem é a mesma para nós. Nos desafia a viver o Evangelho de uma maneira ousada, de uma maneira firme, né? Isso envolve principalmente duas coisas, né? Primeiro, exercer a cidadania celestial onde nós estivermos e batalharmos incansavelmente pelo Evangelho,
né, lutando contra todos aqueles que se opõem. E a pergunta é: nós vamos aceitar esse desafio? Vamos aceitar esse desafio, né, de viver o Evangelho de maneira ousada? Fica então a reflexão para nós nessa noite.